Vem comigo. Está pronta a fita de vídeo da BASF. Nós colocamos dentro dela mais de 30 anos de tecnologia sobre carnes. Ela está realmente maravilhosa. Vocês vão sentir emoções a hora que começarem a participar desse mundo delicioso das carnes. Vocês vão ver como é que vocês devem fazer para comprar uma boa carne. Qual é o pedaço certo que você tem que ter? Como se corta um boi? Quais são as posições dos músculos do boi? Qual é a parte melhor, qual é a parte inferior para a grelha, para a churrasqueira alta? Como se faz uma costela? O que é maturação de carnes, que todo mundo diz? O que é confinamento de boi? É uma coisa espetacular. Eu vou entrar com a técnica, você vai entrar com a emoção, porque churrasco é um estado de espírito. Bom apetite! Você pode adquirir a fita individualmente ou você pode comprar um kit no qual, dentro deste kit, você ganha um avental personalizado para você. Você vai ganhar um guia sobre as carnes nobres que você pode comprar, como você deve comprar, o peso exato e o tempo que demora na grelha. Está escrito em inglês e português. E além disso, você vai ganhar um croquis sobre uma churrasqueira, como você deve construir a sua churrasqueira. A fita você já pode ligar agora para adquirir por esses telefones. E o kit você faz a sua reserva. Vem comigo. Vem comigo. Ana Maria, o Lar de Andrade, lá nos Estados Unidos, está encantado com o método do CNA. Ele disse que está conseguindo fazer reportagens em outro país, o que é difícil, né? E fazer, inclusive, contratos, negócios,
coisas do tipo, né? Agora, o que o método do CNA tem de diferente dos outros? Muita coisa. Deixa eu tentar explicar assim em poucas palavras. O que a gente tentou e conseguimos no método do CNA foi introduzir uma política nova em termos de ensino. Vamos dizer assim, tudo que era ultrapassado e que eu sei que era ultrapassado por minha experiência em sala de aula, eu não coloquei nessa nova experiência de metodologia. Então a gente ensina tudo que é prático. O que você precisa para falar português, como você fala o português, o que você precisa para se comunicar. Eu preciso cumprimentar, eu preciso pedir sugestões a alguém, eu preciso dar informações sobre mim, eu preciso ler um artigo de jornal, eu leio um anúncio de revista. Então é isso que a gente ensina. Ele é muito prático. Quer dizer, o método do CNA busca, em primeiro lugar, mais eficiência. Eficiência é uma palavra certa. Isso, de comunicação a nível de dia a dia. Então nós esquecemos as coisas do tipo, isto é uma mesa, isto é uma cadeira, porque eu não imagino uma pessoa chegando nos Estados Unidos e dizendo, olha, eu sei falar sua língua, mesa, cadeira, porta, não é por aí. Agora você falou Estados Unidos, né, que é onde o Goulart está, o pessoal que vê Comando à Madrugada sabe, o Goulart está lá. Agora, o método do CNA é voltado para o inglês norte-americano, digamos. Norte-americano, com toda a pronúncia realmente é americana. Eu digo assim, a pronúncia em termos das nossas fitas, que a gente tem apoio de fitas de áudio e apoios de fitas de vídeo e tudo mais. A gente procurou, assim, em termos reais mesmo, transmitir para os nossos alunos o que é o inglês falado lá. Quer dizer, o empresário vai para lá e consegue se virar. Consegue se virar, que é o que todo mundo quer. Eu sei como professora que muita gente chegava para mim e dizia, olha Ana, eu entendo o inglês do meu professor, mas eu não entendo o inglês do resto do mundo, então que vantagem é essa? Então a gente quer que eles entendam o inglês falado nesse resto de mundo, não o inglês do meu professor, que muitas vezes é muito bonzinho, então fala devagar para que o aluno entenda. Não é essa a nossa política, é fazer com que ele acostume, que ele tenha percepção auditiva, para que ele possa chegar lá, fazer e acontecer. Quais são as armas do CNA para conseguir os seus resultados? Qual é o arsenal que vocês têm? Nós temos uma escola. Nós começamos com uma escola só, então nós pilotamos todo esse método. Enquanto eu estava fazendo o manuscrito do método, a convite da direção da escola, nós pilotamos isso em sala, porque como eu era também, eu era autora do material e também coordenadora da área pedagógica da escola, que era uma escolinha só ainda. Agora nós temos 8 escolas, só em São Paulo, e outras, e franchise por todo esse Brasil. Agora, nós pilotamos todo esse material junto aos professores e aos alunos. Então eu já recebi esse feedback antes desse material ser editado. E por isso também que muitas coisas foram revistas, porque a gente coloca uma série de coisas no papel, de repente elas não são muito bem vistas em uma sala de aula, são mais bem vistas por outra, então a gente procurou abranger a maioria, fazer um método próprio para brasileiros que queiram aprender inglês e usar esse inglês aqui, fora daqui, não preciso nem falar por que a gente usa o inglês. Agora tem um outro dado revolucionário aí nessa coisa do CNA, que é o CNA Vídeo. O CNA Vídeo. O aparato, o recurso técnico da fita cassete, ela é um recurso auditivo só. E eu sinto, e todos sabem que língua é muito mais vivo do que ouvir só. A gente fala com palavras, com gestos, com piscada de olho, com levantar a sobrancelha. Então, de repente, se você trabalhar acoplando esse som à imagem do que está acontecendo, isso flui muito mais rápido. Algumas pessoas começaram a nos ligar, dizendo, olha, eu sou de uma outra cidade, vocês não têm escola credenciada aqui, eu gostaria de adquirir o vídeo. E durante algum tempo a gente começou a receber pedidos. Então agora a gente também tem o CNA Vídeo à venda para não alunos do CNA por impossibilidade, ou porque não há tempo, ou por qualquer motivo. Se você é um telespectador assíduo ao Comando da Madrugada, você já conhece o pai Walter. Ele já teve várias vezes fazendo previsões para a gente. Hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre esse momento pré-eleitoral. A Constituição acabou de sair, está tudo meio confuso, não é, pai? Os brasileiros ainda não sabem o que fazer. Pai Walter, como é que é feita a previsão? Fala um pouquinho desses elementos que estão aí na mesa. Claro. O jogo de búzios
feito de crustáceos, ele representa os odus. Odus são a formação espiritual da pessoa, a formação espiritual que caracteriza um momento, um lugar. E a junção de alguns búzios forma uma leitura. Esta leitura tira uma previsão, tira uma resposta positiva, ou tira uma resposta totalmente negativa, ou outros caminhos. E esses caminhos espirituais vão refletir exatamente naquilo que esteja acontecendo. E esses elementos todos, por que assim, tem essas contas, estou vendo um dado, um guiso? Exato. Porque o meu jogo de búzios, ele é um jogo completo. Ele é um jogo que representa 364 dias do ano, exceto um, que é o Dia dos Mortos, e ele fala então de todos esses odus, de todos esses caminhos espirituais que representam cada dia da vida da pessoa. Quer dizer que aí tem 365 elementos? Tem. Ah, certo. E o que o senhor usa, por exemplo, falando de eleições agora em São Paulo? Aparentemente está tudo muito claro, as pessoas estão quase certas de quem vai ganhar, mas a gente tem acompanhado as pesquisas, não só as pesquisas, a gente vê o momento que a cidade está vivendo, essa confusão toda de manifestações. O que pode acontecer? Veja bem, as eleições não estão definidas. Hoje ainda é sábado, e se as eleições se realizassem hoje, no dia de hoje, na tarde de hoje, nós teríamos eleito o candidato do PDS. Como as eleições não se realizam hoje, ainda tem muitas coisas contra, tá vendo? Isso aqui são os odus contra, então essas eleições ainda não estão definidas e podem dar uma grande surpresa a São Paulo. Eu, olhando o nome dos dois candidatos, posso afirmar que o melhor candidato ainda é o Leiva, independente da sua posição, independente da posição de ser candidato do governo. Mas melhor candidato para o povo, melhor prefeito para São Paulo. O melhor prefeito para São Paulo seria Leiva. Agora vamos esperar a vontade dos telespectadores. Mas hoje, no sábado, daria Maluf. Até as eleições esse quadro ainda muda muito porque essas estatísticas estão erradas. As eleições não estão ganhas e o candidato, embora do governo, é um dos grandes candidatos a prefeito. Talvez o melhor, como eu estou dizendo. Pai Walter, no caso do Maluf, o candidato do PDS ganhar em São Paulo, a gente percebe que tem muita gente que ainda não está, pelas pesquisas, né? Muita gente não se decidiu ainda e muita gente não vai votar no Maluf também. Isso não causaria uma tensão? Como é que o senhor acha que vai ser essa nova prefeitura para São Paulo, já que existe tanta diferença, tanta gente indecisa? Veja bem, as pessoas já conhecem os governos. As pessoas já conhecem Paulo Zanin Maluf, Mastro Bono, Serra, quer dizer, candidatos que já, de algum modo, participaram da vida pública, de algum modo já foram pessoas que deram a sua contribuição ou não à sociedade, de algum modo já interferiram na nossa vida. E isso tudo tem feito com que a população esteja preocupada. Todo mundo se lembra das dívidas do governo, do que esses candidatos aprovaram ou não, das suas vitórias e derrotas que levaram o povo a sofrer mais ou menos, porque o brasileiro tem sofrido muito nos últimos tempos. E, dado essa grande preocupação do povo, é que esses dados estatísticos não são corretos. Esses dados estatísticos estão errados, eu estou lhe afirmando agora, e dizendo que essa campanha eleitoral à Prefeitura de São Paulo vai trazer muitas surpresas e eu lhe digo que o povo conscientizado não votaria nos candidatos que já participaram da vida pública. Quer dizer, é uma grande pena, inclusive para a cidade de São Paulo, que o senhor Leiva seja um candidato do governo, porque o governo hoje se tornou praticamente uma oposição à vontade popular, dado as grandes tragédias que o governo federal impôs ao povo, dado as grandes mentiras que nós fomos obrigados a assistir sem poder fazer nada. Então, ele pode ser um grande candidato, mas está penalizado pela questão de partido político. Existe ainda um outro adendo a isso, é que parece que deliberadamente começaram a surgir problemas para que o candidato do governo, fique prejudicado, como as greves da USP, greve de metrô e outros problemas que vão fazendo a população mudar de ideia em relação àquilo que talvez estivesse já conscientizado, né, na cabeça de cada um. Pai Walter, falando em greve, falando em âmbito federal, né, em termos de Brasil, o momento está muito tenso. A Constituição saiu e o direito de greve saiu junto com ela e essa semana, por exemplo, morreram 3 metalúrgicos na Companhia Siderúrgica Nacional numa repressão à greve. Quer dizer, é um momento tenso, tem muita greve rolando pelo país, muita manifestação. Como é que o senhor acha que vai ficar daqui para frente? Veja, há um grande descontentamento
esse descontentamento, além de ser intenso em relação ao poder público, ele é caracterizado por um momento em que o brasileiro se sente sem opção. O brasileiro não sabe em quem votar, o brasileiro não sabe a quem escolher para colocar como futuro presidente da República. Nós estamos prestes a uma eleição presidencial. O brasileiro ainda não sabe o que fazer em relação à sua política, tem medo da posição do país em relação ao mundo, tem medo da dívida externa, tem medo da situação que começou a passar, porque o brasileiro até há pouco tempo sofria as sanções de juros altos, mas nunca exorbitantes como os de agora. O brasileiro até há pouco tempo não passava realmente fome, não tinha os arroxos salariais que vem sofrendo e nem tantos reajustes de aluguel, não havia uma inflação tão galopante e o brasileiro não sofria os grandes problemas bancários, os grandes problemas de aumentos extorsivos, como o caso do automóvel e outros. Combustível, né? Combustível é um exemplo típico aqui no Brasil, o combustível mais caro do mundo, um dos de pior qualidade, quando nós deixamos agora, inclusive de pagar um compulsório que também nunca deveria ter existido. Homens que, esperançosos no governo, guardaram as suas notas de compra de combustível desse compulsório e hoje não vão tê-lo restituído, é lógico, né? E então o que fazer? O brasileiro hoje sofre, o brasileiro hoje passa fome, o brasileiro hoje sofre as consequências da má administração pública, com desemprego, com falta de habitação, com falta de recursos de todas as ordens. E isso não reflete para mim, não reflete para você e talvez não reflita na classe média e na classe alta da sociedade, mas reflete no povo. O povo está com fome, como dizia o Papa, o povo está sofrendo. O povo brasileiro está atravessando uma condição de vida que não sabe mais a quem clamar. Isso é que é ruim. E eu sei que o senhor previu que Tancredo não assumiria a presidência. A gente está às vésperas de uma eleição presidencial. Os búzios dizem, vai acontecer essa eleição? Existe perigo de que isso não aconteça, já que o governo está tão desacreditado, o país está numa confusão tão grande? Mas vão haver eleições presidenciais. Eu disse no começo do ano, nas previsões de fim de ano, que não teríamos eleições em 1988, como disse que nós não teríamos constituinte em 87, e sim depois do meado de 88, né? Isso já se concretizou. Agora eu digo que nós vamos ter eleições presidenciais, só que ainda vai haver muita confusão. Os candidatos à eleição presidencial ainda não estão totalmente definidos, vão surgir outras pessoas candidatas a presidente da República e a definição vai ficar muito confusa entre 3 fortes candidatos. O perigo de um golpe está afastado? Está afastado. No Brasil não há motivo para golpe. Não há motivo para golpe porque golpe de quê, a quem, por quê e para quem? Se nós nem tivemos revolução. Agora você vê o que vai acontecer. Walter, uma coisa que me preocupa muito é a qualidade de vida das pessoas. Além da política, além da economia, é o ar que a gente respira mesmo. E o Brasil é um país super rico, super lindo, e poucas pessoas sabem que quando morre um animal ou quando é derrubada uma árvore, imagina milhares de árvores, isso afeta diretamente as pessoas. Você acha que as pessoas estão despertando para essa preocupação? As pessoas estão despertando para essa preocupação, sim. Aliás, não de agora, já de há muito tempo. Eu sou um brasileiro muito preocupado com o Brasil. E quando eu falo essas coisas, eu não tenho nada contra nem a favor de ninguém. Eu não sou político, eu não sou relacionado com ninguém a quem eu deva proteger falando as coisas que eu falo. Apenas que eu sou um brasileiro preocupado com a vida do brasileiro, preocupado com o país e com a minha cultura. Eu tenho uma casa de religião, uma casa de candomblé, que não é uma casa de especulação, não é uma casa dos jogadores de búzios que aparecem e somem. A minha casa de candomblé é uma casa de cultura que será transmitida a meus filhos e netos e aos meus seguidores, porque eu fiz santo no Axé do Cantuá e hoje eu sou sacerdote da aldeia de Oxobu também, porque eu sou filiado a Ifayemi Elebuibon. Agora eu estou indo à África de novo, vou fazer obrigação em Ibadan, na terra de Xangô. Então, a minha casa é casa de cultura. Embora mudem governos, embora mudem posições, a minha casa vai continuar. Então, veja, eu quis dizer isso apenas para esclarecer
que a minha posição não é de ser contra nem a favor de ninguém, é apenas uma posição religiosa, uma posição de preocupação de um homem brasileiro que vê o seu povo sofrer. O povo brasileiro tem se preocupado muito com a ecologia, tem se preocupado muito com a sua vida diante da natureza. A minha cultura sempre pregou isso. Só que o povo brasileiro é um povo sem condições. O povo brasileiro não pode tomar iniciativas, o povo brasileiro não tem situação financeira para proteger a nada, nem a si mesmo. E como consequência, ele tem que esperar as medidas de governo. E as medidas de governo não têm sido eficazes. Verdade. Nós precisaríamos muito proteger, principalmente as nossas florestas. Nós precisamos muito proteger a nossa fauna, nós precisamos muito proteger a nossa ecologia de um modo geral. Nós precisávamos guardar e resguardar melhor as nossas fronteiras, né? Evitar que sejam explorados e que sejam exportadas as nossas espécies em extinção. Evitar que acabem com os nossos, até com os nossos jacarés do Pantanal, né, porque estão fazendo um comércio tão abusivo que agora a Polícia Federal resolveu tomar ciência, alguma providência a respeito. Precisávamos evitar que fosse exportado todo o nosso ouro. E eu viajei à floresta amazônica, eu estive dentro de Itaituba, eu fui em garimpos, vários garimpos, eu conheço alguns de nome inclusive, não vou citar, e vi que são extraídos em cada um a média de 50 quilos de ouro por mês e nós não sabemos do destino desse ouro. Sei, por ter perguntado a mais de um dono de garimpo, que eles não vendem esse ouro à Caixa Econômica Federal porque alegam que a Caixa Econômica é quem pior paga. Como consequência, esse ouro é vendido para terceiros e esse ouro toma destino ignorado. Entre outras e outras coisas. Então a preocupação do brasileiro deve ser intensa em relação a tudo o que aconteça nesse país. Vejam, é uma preocupação minha. Mas o que fazer? O que fazer? Sim, o que fazer? Sei lá, né, pai? Pai, para fechar, eu queria que o senhor desse uma mensagem para quem está assistindo. Uma mensagem, acho que de esperança, né, nesse momento tão obscuro. Vejam, nós atravessamos um período de mudanças. Todo período de mudanças causa reação. Todo período de mudanças é experimental. Eu tenho as minhas convicções, eu acredito muito no Brasil, tanto que eu nunca quis sair daqui. Oportunidades não me faltaram, convites não me faltaram. Mas eu acredito no Brasil, eu acredito no brasileiro e quero dizer ao nosso povo que nós somos um país, como você disse hoje, extremamente rico. Nós não somos um país com dificuldades econômico-financeiras, nós somos um país com dificuldades políticas. Verdade. Nós somos um país em que as obras são políticas e não são sociais. Enquanto isso acontecer, nós vamos ter dificuldades. O fim, o começo, o fim de tudo é o homem. O homem para o homem para Deus, o homem para a sua religião e para a sua cultura. Nós temos cultura própria. No Brasil nós estamos precisando ativar a memória dessa cultura. Nós estamos precisando ativar a religiosidade do homem, que isso não se perca. O Brasil é mágico e encantado. No Brasil nós estamos precisando apenas que os nossos administradores se conscientizem que nós somos um país grandioso e que essa grandiosidade resplandecerá quando eles realmente resolverem tomar atitudes. Atitudes que beneficiem o povo, atitudes que beneficiem o país como um todo, atitudes que beneficiem a cada pessoa que precisa de estudo, que precisa de alimentação, que precisa, enfim, de todo o bom modo de sobrevivência. Eu acredito que isso acontecerá. Eu acredito nas mudanças. Eu acredito que essa seja uma nova república, embora tenha tido seus erros. Que repúblicas não tiveram seus erros? Vejam a Alemanha, a Itália, mesmo os Estados Unidos, né? Vejam os grandes erros da humanidade, as grandes tragédias, e tudo isso parece que foi se corrigindo. Vejam o Japão, vejam China, e vejam o problema de Hiroshima, tudo foi se corrigindo. Por que não no Brasil, gente? E essa mensagem é de alerta. Essa mensagem é para pedir aos nossos governantes que olhem melhor o nosso povo, que administrem melhor o nosso país, que é tão grande, inclusive em extensão. Nós precisamos, neste momento, estar unidos. Nós precisamos, neste momento, pedir que o nosso país seja grandioso em cultura, em economia, em administração, como é grandioso em tamanho, e que essas mudanças realmente se concretizem, que essa Constituinte seja melhor estudada, melhor divulgada, que tenha melhores efeitos e que os textos obscuros sejam rapidamente esclarecidos para que a nossa população possa se beneficiar disto. Eu acredito no nosso país.
Só que eu espero que nossos governantes saibam o que estão fazendo. Para a melhor imagem, a melhor fita. Exija fita de vídeo Gradiente. A primeira dica do videocomando é Blue Tracks, A Montanha do Medo, de Michael Jackson. O cenário de A Montanha do Medo é um território perdido nas montanhas de gelo do Colorado, nos Estados Unidos. É a história estranha de um grupo de rock acompanhado por lindas garotas que é envolvido subitamente numa aventura cheia de medo e terror. A Montanha do Medo é uma diversão excitante. Este filme é distribuído pela AB Video. Alice Walker. A história de A Cor Púrpura acontece em 1906, numa pequena cidade do sul dos Estados Unidos, através da música negra. E uma das maiores atrações deste filme maravilhoso é da Warner Home Video. Estas foram as dicas do videocomando desta noite. Para a melhor imagem, a melhor fita. Exija fita de vídeo Gradiente. Vem comigo. Atrás dessa porta aí, existe uma moça que está alucinadamente atrás de um peru. Se você tiver um peru, bom, manda você trazer seu peru. Ela vai convidar você, vai te pedir para trazer o peru, tá? Vamos até ela. Vocês estão vendo essa moça bonita?
Essa moça bonita é Cristina Amaral. Ela é atriz de cinema, de teatro e de TV. Apresentadora de televisão. Trabalha na TV Record no Rio de Janeiro e apresenta um programa chamado Eu e Você. Hoje, Cristina começou a... Não sei se teria começado, está querendo relembrar, voltar ao tempo atrás, do Teatro de Rebolado, onde existia Marley, Virginia Lane, que era uma época que realmente o teatro trazia um grande público. Com o decorrer do tempo, o pessoal tentou parar com o Teatro de Rebolado e partir para um teatro mais sério. Sabe o que aconteceu? O teatro foi sumindo. A própria Cristina fez coisas sérias e coisas boas. Mas quem foi assistir? Ninguém. Então Cristina partiu para o Teatro de Rebolado. E hoje em dia, a Cristina está começando a aparecer como uma grande revelação do Teatro de Rebolado. Mas eu acho que falar não diz nada. Vocês gostariam mais de ver, né? Eu também. Então vamos ver? Ido. Ah, droga, se for aquele imbecil, ele me paga. Dessa vez ele me paga. Alô? Olha que seu idiota vai cantar tua vovozinha, tá legal? Ah, é você, querido? Não, pensei que fosse um imbecil que não tem nada que fazer. Passa o dia inteiro me cantando pelo telefone. Você pode dar um pulinho aqui? Estou com as unhas horríveis. Claro, meu bem. Aproveita e faz os pés também, tá bom? Olha, não demora porque eu tenho que sair. Ah, daqui a meia hora? Ótimo, então. Tá bom, meu amor. Um beijo. Tchau. Cristina, conta pra mim, como é que você começou no teatro e quem descobriu você? Olha, eu comecei no Teatro Revista, no Rio de Janeiro. Quem me descobriu foi o Carlos Nobre. Me chamou para uma peça, eu estava inclusive com um programa de televisão na época, e tinha preconceito contra o teatro. Não gostava de fazer teatro, não queria fazer teatro. Aí ele me chamou para fazer uma revista, eu tenho Pimenta na abertura, com anquito, chocolate. Fui, amei, adorei e fiquei. Depois do teatro de revista, esse que eu fiz no Teatro Rival, eu fui convidada pelo Paulo Afonso de Lima para fazer um musical infantil, Guarda-Chuva Mágico. Foi um musical assim maravilhoso no Oba-Oba, no Rio de Janeiro, que deu certo para a crítica, mas não deu certo para mim que estava produzindo, né? Depois veio mais 2 peças sérias, Morte na Chácara, que inclusive a crítica no Rio de Janeiro elogiou demais, e eu vi que eu estava fazendo teatro para meia dúzia de pessoas. Aquilo não estava funcionando. Porque no caso era um teatro sério, teatro infantil. Teatro sério. Não, o primeiro foi infantil, depois esse foi um drama de Euclides da Cunha, muito bonito por sinal. Mas sabe o que acontece, Capeta? Hoje em dia, eu cansei, eu tenho 15 anos de profissão. Sabe, batalhando, todo dia correndo atrás de emprego, aquelas coisas todas. E você fica sempre desconhecida. Sempre aquela pessoa desconhecida. Ah, você é ótima atriz, que bom trabalho, mas sempre no anonimato. Então isso cansa. Chega uma hora que você põe na balança. Ou eu quero ser uma grande atriz, ou eu quero ser uma atriz conhecida. Que hoje em dia, se você não for uma atriz conhecida, você não leva público. É muito difícil, né? Então eu resolvi fazer essa peça, O Rei do Peru. Todo mundo, nossa, que título, Rei do Peru, aquele preconceito todo, né? E tô amando, tô adorando, tô ganhando demais, né? Tá dando, vou virar a rainha do Peru. Você me assustou, hein? Ah, você assustou, é? Agora, peraí, você está ficando louca, Cristiane? O Paulão acabou de sair. Ah, mas eu encontrei ele lá embaixo no hall do edifício conversando com o porteiro. Ah, olha é? ele lá. Sabe de uma coisa? Ainda Vem bem. aqui que eu vou te contar um negócio. Foi. Eu propus o divórcio da minha mulher. Ai, que maravilha, que bom, querido. Só tem um problema. O quê? A minha sogra ouviu e achou muito justo. Ah, mas claro. Ela achou justo, mas antes ela ia me capar. Não, Sim. capar? Agora me diz uma coisa aqui, que adianta divorciado, mas capado. Você ia querer? Pensando bem, né? Não dá, né? Tá certo que a gente apela pra imaginação, né? Mas mulher nenhuma vai viver só de imaginação. Vem aqui, Ah, meu meu amor. amor, meu querido, eu te quero de qualquer jeito, querido. De qualquer De jeito. qualquer jeito. Ah, não. Faltando um pedaço, não. Se pelo menos fosse a ponta do dedo, mas a desgraçada falou o seguinte, se eu tornasse a falar de divórcio, o que ela ia fazer? Não. Ela ia cortar minha língua fora. Ah, língua, aí né? eu me apavorei e saí de casa. Ah, vem cá. Eu tenho um plano maravilhoso. Pra mim? É.
Qual é o plano? Sabe aquele teu tio milionário? Sei, tio Efigênio. Você põe um dinheiro emprestado com ele e a gente pode ir pra bem longe. Não é, Efigênio? Não, meu amor, não, comerciando? Não. O negócio é o seguinte, não vai dar. Não vai dar por quê? A jararaca já contou tudo que o tio Rubensino. A minha intenção é divorciar. Você sabe que ele tio além de moralista, religioso, antidivorcista? Ele falou que se eu tornasse a falar em divórcio, ele ia me dizer da Nádia, ele ganhou sozinho 500 milhões na loteria. 500, é? 500 milhões. É tutu pra não botar divórcio no meio. É, realmente é, né? Ah, então você não gosta de mim, gente? Você acha que eu não vou gostar de uma máquina dessa? Como você tá gostosa hoje, minha filha? Cristina, agora, qual a atriz que você mais admira? E você se inspira em alguma delas? E outra coisa, você acredita que você futuramente, com o decorrer do tempo, que a tendência até acredito que seja, você vai ser a rainha do rebolado? Olha, a atriz que eu mais admiro no momento é a Beatriz Segal. Eu acho ela assim o máximo. Adoro, né? Mas me inspirar, não me inspiro mais em ninguém, Capeta. Eu tô me inspirando em mim agora. E eu espero um dia vir ser a rainha do Peru, sim. Foi como eu te falei, eu cansei de ser certinha, agora eu tô mais afim de abrir todo, meu filho, descancarar. E se tiver que ser a rainha do Peru, vamos ser a rainha do Peru. Começa a escancarar pra gente? Vamos lá. Agora, é difícil fazer uma comédia no dia de hoje? É difícil, né, Cristina? Olha, é difícil porque essa comédia, a produção é minha, né? Sei. Então se torna muito difícil para você conseguir apoio. Foi o que eu te falei há pouco, instantes atrás. Se você não for global, assim, não tiver em televisão, tudo se torna mais difícil. Aqui em São Paulo mesmo nós tivemos, assim, muita dificuldade, em hotel, em permuta. Então você não consegue, eu trabalho em que novela? Não trabalho em novela nenhuma, eu trabalho em teatro. Então perde um pouco de respeito, né? As pessoas ficam, trabalham em teatro, mas fica um pouquinho, acho que, desvalorizado, né? Agora, você já não teve chance, ou ninguém te convidou até hoje para trabalhar em novela global? Já. Agora, para ficar na Globo, fazendo terceiro papelzinho, eu não tô com vontade nenhuma, sabia? Mas nem pode, né? Nem posso, meu filho. Não dá, não. Quero ir pra Globo, sim, ou qualquer outra emissora. Mas com papel bom, sabe? Eu acho que tudo tem seu tempo. Eu tive esse meu programa no Rio de Janeiro, aonde eu fui... Tá difícil colocar isso aqui, hein? Infelizmente não posso te ajudar bem, que eu gostaria. Tá vendo? Mas o que acontece, Capeta, é que as pessoas hoje em dia têm, assim, eu não sei, mas eu acho que aqui em São Paulo a comédia é bem mais aceita do que no Rio. Eu acho que a imprensa, inclusive, dá mais divulgação, entendeu? Eu tive colegas minhas que nós começamos juntas em cinema, que eu fiz muitos filmes aqui em São Paulo, fiz 10 filmes. E eu, de repente, entrei para uma linha, as minhas colegas entraram para outras, hoje em dia estão super famosas, né? Gente que você, inclusive, conhece. Estão super famosas e eu fiquei para trás. Então, agora eu cansei. Estou com 30 anos, 2 filhos. Quero mais é mostrar, gente. Se gostarem, vem assistir. Tenho certeza que o pessoal vai vir assistir, porque eles vão gostar. Vou mostrar daqui a pouco. Ah, é? Só que isso aqui não deu para amarrar. Capeta, você vai ter que me ajudar depois, hein? Com o máximo gosto. O máximo gosto. Alemão, se liga e pega aqui que eu... Agora, qual é o personagem que você mais gostaria de representar? Ah, é? Olha, daqui pra frente, quero fazer Julieta de calcinha e sutiã. E por que não faz? Vamos fazer, né? Tem que achar um Romeu agora. Olha lá. Ih, dá uma olhada lá. Dá uma olhada. Olha as duas mulheres lá. Corre aqui na janela. Tá vendo aquelas duas mulheres com uma sacola na mão? Você sabe o que tem dentro daquela sacola? Ah, sei lá, Efigênio. Você deve ter compras de tomate, cenoura, ovos. Isso mesmo. Só que não estão lá dentro não, minha filha. Elas vieram aqui para tirar do produtor direto para o consumidor. Cristina, qual o ator que você gostaria de contracenar com ele? Existe? Olha, no momento eu acho um gato Antônio Fagundes, né? Acho que é o sonho de toda mulher brasileira, né? É o tipo machão que tá em falta hoje em dia, né, Capeta? Então é o único que está fazendo assim no momento um tipo. Se eu não sei, né? Agora, gozado, você sabe que dizem isso aí, né? Todo mundo diz que é o Antônio Fagundes, papapá. Te juro por Deus, sabe, Cristina? Olha, eu não sou não, hein? Não é não? Não, sou muito machão. Ah, sou é? sim. Mas eu não sei, bicho. Será, meu, que a mulherada tá virando a cabeça pro Antônio Fagundes? E ele não é bonito, hein? Eu não acho ele bonito, realmente eu não acho. Eu acho ele assim, esse tipo de machão mesmo, que hoje em dia, principalmente no Rio, é tão difícil você encontrar um machão de verdade, né, Capeta? Em São Paulo eu não sei ainda. Mas será que é por causa da praia? Deve ser, né? Hoje em dia os homens querem fazer concorrência com as mulheres, né? É brinquinho, é biquinizinho, é tudo, menino. Inclusive, Capeta, eu quero fazer um apelo pra você. Quero ver se você me ajuda. Quando eu vim pra São Paulo, eu perdi meu peru.
Sério, isso não sei. Sumiu aqui do teatro. Eu tô fazendo um apelo pra quem tiver um peru me trazer aqui no Senarte, menina. É sério isso. Peru ave, né? Bom, mas eu acho que depois do pessoal ver tudo isso aqui, né? Tudo isso, se não trouxer o peru, aí vai ficar meio esquisito, realmente, né? Esquisito, né? Agora vai ter desfile de peru aí na porta, hein? Vai, eu quero inclusive fazer depois um concurso, peru mais bonito. Olha, vamos abrir? Quem se atreve, né? Vamos abrir? Vamos. Então é o seguinte, olha, quem achar que tem um peru mais bonito, telefona para 815-4206, vamos fazer uma fila lá na porta e vamos vir aqui na porta do teatro. Quem tiver o peru mais bonito, o que ganha? Ah, aí é surpresa, né, Capeta? Não posso saber? Não, depois eu te conto. Realmente é sério, estou atrás de um peru, gente. Meu peru sumiu. Peru carioca, agora vamos pegar um peru paulista, né? Mas como é que era o peru? Ah, peru, pô, te tá levando pra maldade. Eu queria fazer um peru mesmo. Peru, Ah, era tão grande. bonitinho, era enorme, menino, mas imenso. Todo colorido. Muito bonitinho. O que é isso? Isso. Ah, é a minha manicure, é. É a minha manicure, é. Muito prazer, Efigênio, às suas ordens, viu, malandro? Efigênio? É. Mas que nome esquisito pra bicha é? Olha que bicha é a... Vai chamar de Fifi, Paulo. Fifi. Que tá passando a mão! E você, Mara? Fala. Conta pra mim. Como é que tá se sentindo na peça? Eu tô me sentindo ótimo, né? Principalmente porque eu tô empregada, né, meu filho? Quando a gente tá empregado, a gente tá ótimo, né? Por que é muito difícil se empregar hoje em dia, Mara? Ah, de vez em quando, né? A crise tá aí, né? Pra todo mundo. De vez em quando é muito mais difícil. Não é toda hora que você arruma emprego mesmo, né? Tô vindo do Rio, né? Fui pro Rio, 8 meses que eu tô lá. Sou daqui de São Paulo mesmo, mas tô lá 8 meses. Então, de repente, voltar pra São Paulo com o espetáculo do Rio é super bom pra mim. Eu tô gostando bastante. E você, quanto tempo trabalha em teatro, Mara? Eu, 16 anos. Eu nasci no Teatro Oficina, junto com o Luiz Antônio Martinez, com o Zé Celso, né, aqui em São Paulo mesmo, na época de 72. E quanto tempo você está sem vir em São Paulo? Ah, 8 meses só. Só daqui a pouco tempo. Ah, é? É, aí morri de saudade e voltei. É mesmo, Mara? É, pouquinho tempo. Meu último trabalho aqui foi Kama Sutra, em teatro, foi Kama Sutra, A Viúva Alegre, na TV Bandeirantes. Sei. Já fez televisão? Já fiz. Bastante? Não, mais ou menos. Interessante. Fiz 2 novelas, fiz alguma linha de show. Sou mais de teatro mesmo, né? Operária da arte, né? Então vamos à peça, Mara? Então vamos, gente, só que agora eu vou ter que me arrumar, então, né? Vocês não vão se incomodar com isso. Mas a hora do trabalho é a hora do trabalho, né? Fazer o quê? Tem que se trabalhar. Parabéns pelo corpo, viu? Ah, muito obrigada. Vamos embora que tá quase na hora, né? O resto fica pra quem vem aqui assistir. Não é isso? Tem que vir, né? Então espero que venha, Pessoal, né? Por favor. pessoal, vamos ver que, olha, eu não vou perder não, só vou ganhar, viu? Por favor. Vocês calculam, tá? Ô, Simone, você quer matar o velho, é? O que eu vou fazer, minha filha? O velho tá lá, com um palmo de língua pra fora, gritando, tô doidão, eu sou o rei do peru, vou fazer o quê? Meu Deus, não, obrigada. Ai, de nada, hein? Quer alguma coisa? Ué, claro que eu quero, né, menina? Vou pegar a roupa do Ai, velho. leva essa droga aí, leva. É até bom. Leva essa roupa do velho daqui antes que eu queime tudo, entendeu? Ah, só me faltava essa agora, não? Tem que emprestar uma roupa minha pro velho sair dando pinta por aí. Deixa eu ver o que faltava, né? Ih, deixa eu ser curiosa, Simone. Menina! O que é isso? Por isso que ele é o rei do peru, gente. Segura aí. Segura. Vamos ver. Calmante. Ah, forte, hein? Olha. Deixa eu ver o que está escrito aí. Em caso de alta excitação, dar 3 comprimidos. Já sei. Eu vou dar 3 desse aqui, 3 daquele que eu tenho lá e 6 doses de pinga. Vocês vão ver se vai ficar bom logo. Não, vai ficar bom, coitadinho, vai explodir, né? Tudo. Agora, Cristina, você pretende continuar fazendo peças sérias, peças eróticas, peças infantil? Ou você pretende fazer outro estilo de coisa, alguma coisa, por exemplo? Você já fez filmes, já não fez? Já, fiz 10 filmes. Aqui em São Paulo, inclusive. No Rio de Janeiro eu fiz um com o Cine Diniz no hotel. Agora eu pretendo ficar na linha da comédia. Agora, financeiramente para você, filme foi interessante? Não, não foi. Cinema nacional, você sabe que naquela época eu estava na decadência, né? Hoje em dia não sei se continua, mas pra mim na época não foi interessante. Agora, dizem que a porno chanchada, né, brasileira, filme no caso,
era o que faturava, né? Até apareceu o Fantasma AIDS. E agora? Olha, na época, inclusive, eu andei produzindo alguns filmes. Tem Piranha no Aquário, olha que título bonito. E ficou preso na censura durante 3 anos. Foi a época que eu perdi tudo, né? O que tinha e o que não tinha. Agora, eu não sei. Olha, eu tô afastada de cinema há muito tempo, Capeta. Não sei o que está acontecendo. Eu sei lá, por hoje eu não faria, não. Agora, você prefere fazer teatro ou continuar com o jornalismo? Olha, no momento eu prefiro teatro. Tem, inclusive, a Zélia Martins, amiga nossa. A Zélia é jornalista, como no meu caso, né? Jornalista, fez coisas sérias, nunca aconteceu também, né? Não. Então, nunca aconteceu. Então, é o que eu te falo, a gente tem que agora apelar muito. As pessoas querem comédia. O povo brasileiro cansou de drama. A vida do brasileiro já é um drama, né? Você ia a teatro hoje em dia para ver um drama, você sai chorando. Então, acho que a comédia, o momento é da comédia. Entendeu? Agora, qual é o total de peças que você já fez até agora? Eu fiz 10 peças, sendo 2 infantis. Agora, de maior sucesso seria essa no caso agora? É, está tendo maior repercussão é essa. Existe... E a Julieta, né, que eu vou fazer. Olha, a Julieta, sinceramente, se você começar a dizer que quem quiser ser Romeu que se inscreva aqui na Banda do Teatro, Senarte, ou então na produtora nossa lá. Procure o Capeta, gente, aí. Quem quiser ser meu Romeu, só procurar o Capeta. Nossa Senhora da Paz, ele segura. Agora que você faça... Bom, vamos chamar a peça também, né? Uhum, quem quiser vir ver a peça, vem aonde? Teatro Senarte? Senarte, Rua 13 de Maio, Bela Vista. O elenco é a Mara Mazan, Albênis Amaral e Disterel. É uma comédia fantástica, vocês vão morrer de rir. E não esqueçam, hein, gente, eu estou esperando o Peru de verdade, hein? Ou na produtora ou aqui na porta do teatro. Ô, minha filha, me explica uma coisa. A explosão aqui atrás é muito forte, é? O senhor nem queria saber. Coitado do meu marido, quase morreu asfixiado com o gás que tá escapando, sabia? Ai, meu minha filha, vem cá, minha filha. Foi. Tá escapando gás? Demais, o senhor nem imagina a quantidade. Tá, mas é muito gás? Demais. O que houve? É que de vez em quando isso também acontece comigo. Ah, é? O senhor também tem problema de escapamento de gás, é? É, não é sempre não, viu, minha filha? É de vez em quando só. Olha, o importante é o senhor resolver isso pra mim, tá bom? Vem cá, minha filha, o buraco tá muito grande. Demais, o senhor nem imagina o tamanho. Vai ser duro pra tapar, viu, minha filha? É problema seu, já não falei? Não, mas é que só se eu vou tapar se eu drobar. Problema seu. Eu vou ter que drobar e ajudar com os dedos assim, né? Certo. Olha, faz uma coisinha pra mim, só pode trocar sua roupa. Eu vou lá secar o banheiro e volto no minutinho, tá bom? Você vai secar o banheiro e volta no minutinho? Tá, o senhor tem certeza que o senhor fecha esse buraco? Minha filha, drobando eu fecho qualquer coisa, né? Olha, porque 3 encanadores já tentaram fechar esse buraco e não conseguiram, hein? Ah, não conseguiram? Não, o senhor tem certeza que consegue? Ah, pode deixar, eu já vou começar a drobar agora, Tá, viu? maravilha, eu vou lá secar o banheiro e já volto. Há 30 anos atrás, ele era o delírio das mulheres, o grande herói das criancinhas. Talvez ele faça parte das suas mais incríveis recordações de infância. Pode se virar agora.
Tchan, tchan, senhor Aires Campos, o famoso Capitão 7. Seu Aires, conta pra gente quem era o Capitão 7. Primeiro, eu quero agradecer a você por essa oportunidade de cumprimentar, levar meu abraço carinhoso aos meus eternos companheiros, os queridos companheiros do Capitão 7. E também agradecer a você, parabenizá-los por este magnífico programa que vocês têm apresentado. Este homem, este grande repórter que é o Goulart de Andrade. Vem comigo. Eu estou inteiramente à sua disposição. Levo o meu abraço carinhoso também ao Goulart de Andrade, tá bom? Opa, a gente agradece, seu Aires. Então vamos lá. Quem era o Capitão 7? Conta aí pra gente. Bom, o Capitão 7 surgiu na televisão Record em 1954, precisamente 24 de outubro de 54, portanto há 34 anos. Eu trabalhava na televisão, no cinema, na Veracruz, fazendo 2 filmes a um só tempo. Estava fazendo um filme com o Mazzaropi e outro com o Anselmo Duarte. Quando lá chegou um dos fãs do Capitão 7, do Aires Campos, era um elemento que trabalhava no Estadão, no estado de São Paulo, crítico de cinema. Mas era uma enciclopédia ambulante, José Júlio Spivak. Porque sempre quando eu participava fazia uma pontinha em algum filme, né? Eu participei de 13 filmes nacionais, 4 americanos e um alemão. Sempre que eu aparecia lá, eles falavam mais de mim do que os atores, os grandes astros. Então esse rapaz foi na Veracruz me buscar para participar deste evento, deste concurso, que havia um concurso onde participavam vários atores conhecidos da época, atletas, cada Rambo que você precisa ver, viu? Mas eu, como eu estava preparado para isso, que eu desde criança gostei muito, pratiquei muito esporte, né? Estudava de dia, trabalhava de noite, estava de dia e sempre arrumava horas para praticar esporte. Então nadei muito, pratiquei toda a série de esporte, né? E fiz esgrima, equitação, levantei campeonato de boxe, quer dizer, passei uma vida de muito esporte. E através dos meus programas eu procurei difundir e divulgar todo o setor esportivo, né? Isso me deu muita alegria, muita sorte. Aí quando chegou a hora, né, da seleção, o Aires Campos era o escolhido. O Capitão 7. Aí desde então nunca mais deixei de ser. Quem que era? O que o Capitão 7 fazia? Quem que ele defendia? Como é que ele era? Sempre o bem contra o mal. Esse é o lema, é o princípio de todo super-herói, né? Quem eram os grandes inimigos do Capitão 7? Tinha ali Silvio Silveira, tinha o Altair Lima, tinha o Douglas Norris, olha, uma porção de elementos que trabalharam comigo, né? Inclusive até Hélio Ansaldo, vários atores trabalharam comigo. E sua companheira? Quem era a companheira do Capitão 7? Aquela linda. De Oliveira, era muito linda, uma companheirona corajosa. Enfrentamos às vezes situações difíceis, né? E ela com muita coragem, com companheirismo acima de tudo, enfrentava comigo todo esse problema. Uma mulher formidável. Tinha às vezes um problema sério, coitada. Porque na época havia elas tinham que fazer aquela garota propaganda. Sim. E ela era requisitada, que era muito bonita, muito inteligente, era a mais requisitada de todas elas, né? E de forma que o programa era ao vivo, você tinha que fazer as coisas tudo quase improvisado, né? Que às vezes o script chegava à última hora, você tinha que passar uma vista de olhos no negócio e depois desenvolver a seu modo. Mas infelizmente eu tinha uma equipe muito boa. E agora, Silvio Silveira, você vai fazer isso, Gilberto Chagas, você vai dizer isso, você vai dizer que agora dá licença que sou eu. O Hélio Ansaldo foi mais sacrificado todos eles, coitado, porque ele que era o quebra-galho, né? Que às vezes faltava um produtor, o diretor às vezes saía, né? Ele ia lá e resolvia o problema, né? Isso é uma coisa interessante a gente conversar. As pessoas não têm muita noção do que é fazer ao vivo. Ao vivo significa ter que se virar, né? Como é que era na época? Porque ser um herói ao vivo deve ser complicado, hein? Sim, não tem a dúvida. Não tinha dublê, era o senhor que encarava todas. Mas quem queria fazer as loucuras que eu fazia era difícil, né? Mas, Aline, tinha que haver essa improvisação, que era um negócio muito... Enfim, o ator tinha que ter muito recurso, né? Mas era mais complicado, não era, não? Sim, porque às vezes você tinha que enfrentar situações e tinha que resolver, porque quem queria saber se era erro de fulano, beltrano, da equipe, ou que seja, ou do cenarista, você tinha que enfrentar.
Mas, às vezes, inclusive, eu tinha que atravessar umas paredes e, propositadamente, os indivíduos lá punham até cimento. E se eu derrubar? Eu tinha que derrubar, às vezes, a raça mesmo, né? Garrafa. Tinha que, às vezes, estar amarrado, né? Então, quebrava uma garrafa, mas amarravam também aqui, que às vezes tinha que cortar na raça. Enfim, era uma vida muito gostosa, viu? Conta um grande perigo, assim, que você ocorreu. Aquela história do avião é boa, pode contar aí pra gente. Aquela do avião, eu tinha 2 pilotos muito bons, grandes amigos meus. Tinha um cinegrafista que me acompanhava em todas essas aventuras que eu fazia, né? Que era o Laerte Rosas e o Gilberto, eram 2 elementos muito valentes, grandes companheiros. Essa cena do avião ninguém sabia. Eu, durante 30 dias, eu ia para a praia. Eu tinha uma fábrica lá no Brás. E de madrugada eu arrumava a desculpa que o guarda estava doente. Então eu levantava de madrugada e disse que ia para a fábrica. Mas nada disso. Eu pegava o carro e ia lá para Santos. E ficava de braços abertos, recebendo o impacto das ondas por 2, 3 horas. Ficava de braços abertos, e as ondas vinham, procurava as ondas mais altas, mais fortes. Depois de 30 dias, Aline, quando eu sentia que nenhuma onda me tirava do lugar, eu falei, não, agora dá para fazer. Como piloto, fui piloto. Tempo de coronel, de brigadeiro, como está o tempo hoje, né? Sem vento, sem nada. Peguei o piloto, o Águia, o Gilberto e o Laerte no outro avião, né? Falei, vou ficar em pé em cima desse negócio aí. Eu vou ficar em pé em cima dele. O quê? Tá, já subi. Era só para fingir alguma coisinha, pôr a cabeça fora lá da cabine do avião, da calinga. Ah, minha filha. Subi, né? Tá? Lá, fiz sinal, desci. Quando eu desci ali, né? Todas as cores do arco-íris estavam estampadas no rosto do piloto, né? Eu não sabia se era roxo, vermelho. Eu só me lembro quando ele falou, ô, capitão, pensei que eu era o homem mais corajoso do mundo, né? Aí depois as reações, me sentei na reação. Ali minhas pernas começaram a tremer. Porque ninguém sabia disso, só eu, daquela pessoa nervosa durante 30 dias. Aquilo foi subindo, minha barriga parecia um tambor. Na hora que eu bati, foi subindo, eu segurava os dentes assim, mas que nada, parecia castanhola. O senhor não tem isso guardado, não, senhor? Não tem nada, a televisão pegou fogo. Puxa vida. Quase todos esses fios, essas coisas. Quer dizer que hoje não precisa mais ser herói, senhor Aires? Não, meu bem. Tem que ser um bom atleta para ser o melhor herói. Mas vê a reação de medo. Você vê que coisa impressionante. Durante todo aquele tempo, eu nunca, jamais senti qualquer reação. Depois que passa, quando você vai fazer alguma coisa, depois você começa a raciocinar e pensar, poxa, o ventinho aqui, pô, qualquer ventinho ter dançado. Eu não falei pro Lelé, se cair, continua filmando, hein? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas mesmo assim, quando eu desci, depois, contando toda aquela história da reação, não só minha como do piloto, ele falou, vamos descer e baixar o hospital. Eu falei, que baixar não, vamos dar mais uma volta, vamos me controlar. Mas mesmo assim, quando desci do avião, eu senti aquele vácuo, né? Mas, lembrando dessa passagem, e também me lembrei outro dia da coragem do Mulado de Andrade. Pular do paraquedas aí com outro elemento em cima, se bem que hoje ele é dura corajoso. Na queda. Ô, seu Aires, e como é que era essa história de... O ator, ele tem uma coisa de misturar um pouco o personagem. Imagina, é difícil você subir no palco, você ser uma pessoa, você descer, você é outra. Como é que é essa coisa de viver o herói? Era misturado, era separado? O senhor era herói o tempo todo? Ah, eu creio que sim. Desde Pichote eu sempre fui muito... Eu participava de qualquer situação, às vezes contra criança, ou contra mulher, ou contra qualquer pessoa mais fraca. Quando eu estava no meio, isso já me deu muita dor de cabeça, né? Quando eu vi estar no meio, separando... E as mulheres? Como é que eram as mulheres com um herói? Imagina que um herói de verdade. Era bem gostoso. Chegava às vezes até perder a fala quando chegava perto de mim, viu? Tinha a história de uma... Assim, várias crianças chegavam perto de mim, já crescidas, e as mulheres? Conta das mulheres. Das mulheres, poxa, tem uma passagem com mulheres que é muito gostoso. Bom, eu tive sorte, né, de conhecer algumas das mais famosas, mais bonitas mulheres do mundo, né? Como Sarita Montiel, que mulher bonita, Libertad Lamarque. Quando eu chegava lá no Libertad Lamarque em Porto de Caldas, quando eu entrava no cassino, né? Para mim, querido Aires Campo, não havia B dela por S.
Mas uma criatura formidável. A Sarita Montiel era uma das coisas mais lindas do mundo. A Sarita era aquela mulher que trabalhou naquele La Violeteira, cantou uma música. Seu pessoal, seu pai, seu pessoal, é que deve lembrar mais dessa mulher. E assim uma série delas, Norina Greco, que ia me levar para os Estados Unidos de toda forma, né? Enfim, eu tive uma vida muito gostosa. E sua esposa, onde é que o senhor encontrou, dona Luísa? Que eu fabricava, minha família está fabricando, quando vieram para cá, quando veio toda a minha família para cá. Sim. Então, como eles sabiam trabalhar com costura, né? Então, montamos ali na Rua Oriente uma fábrica, uma confecção. Então, quando eu sempre cuidando do meu sítiozinho, das fazendinhas, né? Sim. Cuidando das minhas coisas, o televisão, o cinema. Mas de vez em quando tinha muita mercadoria, eu ia vender essa mercadoria, né? Então pegava, punha no carro e ia vender, né? E uma dessas que encontrei a Luísa, que ela tinha uma loja lá na Penha, né? Então fui vender para ela, né? Imagina ela ver um super-herói entrando na loja dela para vender para ela, deve ter pirado. Aí fui vender para ela, ela acabou, enfim. Corria daqui, está sempre atendendo, sempre precisando da mercadoria, eu sempre atendendo com toda a solicitude, da melhor forma possível. Falei, bom, essa é a mulher que me serve. Mas olha, ficamos namorando muito tempo, né? Sei. Eu defini esse casamento quando fomos a um piquenique lá na Praia das Vacas, lá em Santos. Então, estava cheio de japoneses lá, né? Sabe, quando os japoneses se reúnem, então eles promovem aquele sorteio, torneios, o Diaba 4, né? Eu participava e, por sorte, ganhava de alguns japoneses, né? E ela, então, com a japonesinha também, tudo que ela ganhava. Falei, essa me serve, dá para enfrentar, né? E ela não tinha ciúmes, não, seu Aires? Ela não tinha ciúmes, devia ser difícil, né? Mas, olha, ciúme sempre tem que existir, né? Quando vê todo aquele carinho da mulher tudo em cima, né? Na porta da minha fábrica, então, tinha uma outra fábrica muito grande em frente à minha. E quando chegava, às vezes tinha que fugir, negócio de horário. Mas tinha hora que não podia fugir, chegava às vezes a hora do almoço, olha, aquela invasão, né? Upa, todo mundo lá. Então, toda aquela mulherada lá atrás do balcão, lá na frente, eu ali, mas que homem bonito, que homem lindo. E ela, então, fugia e embora, não queria comer. Não quero nem ouvir, né? O senhor Aires deu para ganhar dinheiro como herói? Olha, não foi fácil. Eu tive que abandonar tudo isso porque eu estava vendo todo mundo ganhando dinheiro, menos eu. Eu, com tanto curso, fiz curso disso, me formei em química, montei laboratório, cosméticos René Limitado, me especializei na cosmética. E isso é outra história que é bem longa, né? Mas, enfim, eu tive que fazer uma opção de coisa, fiz tanta coisa, falei, bom, não está dando pé. Então, tipo, mas e a coisa da publicidade? Eu vi, tinha refrigerante do Homem Forte, pois é, tudo leite isso Vigor em cima, todo mundo em cima, virou meio uma febre, né? Não tenha dúvida, né? Mas eu sei que todos os pioneiros para ganhar dinheiro não é fácil, né, meu? É verdade, então, todo mundo está vendo, falei, não, com tanto curso, tanta coisa aqui, estou vendo que meu tempo está escoando, eu tenho que garantir o futuro dos meus filhos, né? Foi o que eu fiz aí, parti valentemente aí para a indústria, né? Industrializar, montei no meu sítio lá na fazendinha, tinha uma criação muito grande, tinha lá também 27 mil aves por mês, quer dizer que a olaria, foi uma vida bem valente, né? Bem violenta aí para chegar onde felizmente estamos hoje. Então hoje você deve estar se perguntando por que eu estou entrevistando o seu Aires aqui no escritório, sentado numa mesa, que hoje ele é um empresário, tem uma fábrica. Antes ele era fantasia, hoje ele faz fantasia. Você fabrica fantasias para as crianças, não é isso, Aires? Hoje toda essa linha de super-heróis, porque eu comecei com a minha do Capitão 7, né? Depois foram chegando os outros, Super-Homem, Capitão América, todos eles foram chegando aí através desses grupos americanos, né? King Future, DC Comics, Grupo Marvel. Então são grupos muito fortes, muito potentes. E acabaram me dando toda essa concessão, todos os direitos, né? De exclusividade por todo o Brasil, inclusive para o exterior, né? Então eu recebo o carinho de toda essa gente e produzindo de forma a atender todas as crianças, cujo motivo é este, né? Incentivar essa criançada a praticar esporte, a se alimentar melhor. Então, essa foi a única
coisa gostosa que eu pude fazer para as nossas crianças, né? Chegou o artista. Oh, mas espera lá, o neto do Capitão 7 é o Batman? Isso é novidade pra gente. Ninguém vai entender. Vai conversar. Como é que você chama? Pedrinho. Pedrinho, você é o Batman? E o Capitão 7? Quem que é o Capitão 7? Quem? Fala! Ele vê o brasão, vê as coisas. Ô Pedro, e como é que é ser neto de herói? Teu avô é um herói, então? E o que ele faz pra você? Como é que é? Fala, pai. Você tem fantasia do Capitão 7 também? Você também é herói, então? O que você apronta lá na tua casa? Você não dá trabalho pra mãe, não, né? Não, tem uma cara de santo, pelo amor de Deus. É uma beleza de garoto. Quietinho, né, vô? Quietinho, fala. Fala pra Aline o que você gosta de fazer. Fala. Quem que é o herói que você mais gosta, Pedro? Ah, isso é difícil. Quem é? Fala. Fala. Japonês, português, quem é? Fala. Quem é, Pedro? Quem que você gosta? Fala. Quem? Aí, Pedro não quer saber de Ele não quer nada, né? Não quer saber. Vamos começar com o seu Edson, que o seu Edson falar mais. Seu Edson, sabe o que eu queria? Fala bem. Queria assim, para as pessoas poderem matar a saudade, eu que nunca vi o Capitão 7 poder conhecer, queria que o senhor cantarolasse um pouco o tema do Capitão 7. Justamente hoje estou totalmente sem voz, Aline. Mas a gente não repara, a gente não repara. Prazerosamente vou mostrar para você como é que era o hino do Capitão. O hino do Capitão 7 era formado por um grupo de crianças que formavam um coral muito bonito, bem vibrante. E depois cantava o estribilho, depois o capitão chegava com todo entusiasmo e cantava. Mostrava a sua entrada, a sua coragem, as coisas. Então assim começou o hino do Capitão. Chegou o Capitão 7 para defender o bem. Chegou o Capitão 7, valente como ninguém. Vim para defender a justiça e a liberdade. O mal não pode vencer o trabalho e a honestidade. Ele tem uma grande voz para perceber, né? Então, se não quer, para fechar aqui a nossa matéria, cantar uma música pra gente? Qual é o gênero que você quer, Aline? Olha, eu gostaria que o senhor homenageasse aqui essa sua repórter japa e cantasse aquela música japonesa, dá pra ser? Claro, vou chamar meu companheiro então, vamos aqui. ver lá, cadê a viola? Meu Silva, vem cá, companheirão. Que é viola? Vem cá, ele parece até com o Rivelino, não parece? É, não sei por quê. Acho que não é por causa do bigode, não. Parece. É o cabelo. É o cabelo. Dente também. Oh. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. China no Yoro com o Capitão 7.
Vem comigo. Muito bem, hoje São Paulo ganha mais uma homenagem. São Paulo está cada vez melhor e mais gostosa. Aliás, hoje, sábado, é uma boa dica para amanhã. Amanhã vai estar aberto aqui, Paulo? Sábado tá. Não, domingo. Domingo não. Domingo é uma pena. Mas segunda-feira, terça, enfim, a semana toda vai estar aberta. Então, o que eu quero apresentar para vocês hoje, eu estou aqui com o Paulo Prado e com a Vera, a mulher dele, na galeria, aliás, a galeria que os críticos e os colunistas sociais dizem que é a galeria quatrocentona da cidade de São Paulo. Onde todos os quatrocentões vêm e se reúnem aqui. Aliás, tem uma salinha ali no fundo, com lareira, que eles se reúnem para falar um pouco de arte, do mercado das artes, enfim, todo o universo das artes. Mas hoje a gente veio especialmente para conversar com o Paulo Prado e com a Vera, para que eles nos falem um pouco da exposição de Antônio Vitor, esse homem maravilhoso está aqui, que veio com 1 ano de idade, da onde? Do interior? São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo, olha aí, São José do Rio Pardo, um abraço. Tinha um homem de muito talento, aí a gente trouxe para São Paulo, que é ele, mas eu queria um pouquinho que o Paulo Prado nos apresentasse um pouco, contasse um pouco da vida dele. Bom, o Antônio Vitor veio para cá, como disse, menino, e foi morar em Guaianazes, onde ele viveu até 5, 6 anos atrás, onde ele começou sua vida de operário. Foi operário de fábrica, trabalhava em Santo Amaro, levantava às 4h30 da manhã para trabalhar e estudava no trem para se formar no ginásio. Ele não precisou estudar muita arte porque a arte dele nasceu com ele. Ele é o verdadeiro artista, é uma coisa que nasce, não é uma coisa que se aprende. Você aprende a pintar, a ser artista não. E ele não precisou aprender a ser artista porque ele nasceu artista. Quando eu perguntei para você sobre a galeria se ficaria aberta no domingo, não dá para ficar aberto nesse domingo, para o pessoal que estiver vendo o programa, porque o programa vai no ar no sábado, hoje. Amanhã é um dia ótimo, o pessoal vê galerias, ir a museus. Você não poderia deixar alguém de plantão aqui para fazer uma visita? Aí você precisa consultar a chefe da família, né? Então vamos fazer Pois é, Vera, a chefe da família é você. Eu já vou chegar em você, aguenta. Realmente eu tenho boa vontade, né? Pode deixar aberto, contanto que se tem um limite de horário, né? Também, não das 8 da manhã até a meia-noite, fica um pouco puxado demais, né? Então podemos fazer, vamos dizer, das 2h30, 5, 6 horas, tudo bem. Então já fica oficializado. Amanhã, domingo, quem se interessar pelas artes, não deixe de ver essa exposição. Aliás, eu quero dar até o endereço, que fica aqui na rua Alcides Barbosa, número 53. A rua Alcides Barbosa, para te localizar, é o seguinte: é quase esquina da Brasil com a Rebouças. Tem uma ruazinha que parece uma vírgulazinha, é ali. A casa maravilhosa. Agora vamos falar com o expositor um pouco, o Antônio Vitor. Antônio Vitor, depois dessa apresentação do Paulo Prado, o que ficou faltando? Não ficou faltando muita coisa, né? Não ficou, não. Me conta um pouquinho da sua infância, quando você começou a pintar, quando você pegou o primeiro pincel, como é que pinta na sua cabeça, sem querer fazer trocadilho, como é que pinta, de repente, você virar um pintor? Bom, o processo de trabalho, eu acho que desde a infância, desde que eu decidi, acho que nunca se interrompeu. Momentos de maior trabalho, momentos de afastamento, um afastamento maior, mas nunca se interrompeu. Nunca parei de trabalhar, desenhar, não houve interrupção. Escuta, agora, da maneira que o Paulo me contou, você iniciou sua vida, você era operário. E eu estou vendo o Caetano por aí, o Caetano está circulando por aí, e o Caetano é um dos protetores do... Vai lá, Paulo, vai lá. Foi vender mais um quadro. O Caetano foi uma das pessoas que tentou desenvolver a tinta nacional. Como é que você, como operário, no início da vida, conseguia se virar e pintar sem ter dinheiro? Bom, o meu trabalho como operário foi o seguinte, eu
eu tive que sair do ginásio na segunda série por problemas financeiros e tal, e fui estudar desenho de propaganda. E consegui trabalhar como desenhista de publicitário 2 anos. Aí eu me afastei, porque o tipo de trabalho, né, ele me distanciava do processo artístico. Eu percebi isso, né, infelizmente eu percebi. Então eu precisava sobreviver, comprar tinta, comprar tela, essas coisas todas do artista, né, pincel. Então eu tinha que trabalhar. Então me iniciei nessas profissões, que pedreiro, carpinteiro, serralheiro, né? Mas teve um outro motivo, né? Porque o resultado é a exposição hoje, que acho que é um processo assim, de coerência interna. Eu procurei me aproximar da paisagem humana da periferia. Então eu convivi com o pessoal da periferia, em todos os níveis, né? Gente trabalhadora. Então conheço a paisagem e conheço a massa humana. Então, me possibilita assim, uma base para mim me exercitar no meu signo, né? Ô Vitor, essa exposição, Vera, você intitulou, tem algum título para essa exposição? Que generalize? Não, o título é um que eu dou na minha própria apresentação, que chama As 4 Paisagens, e onde eu falo da periferia. Né? As 4 paisagens é um procedimento que eu tenho para atingir o signo plástico, né? E aí você tem um trabalho de quanto tempo aqui hoje? É um trabalho de 3 anos. 3 anos preparando essa exposição. Ô Vera, você agora como uma mulher sensível, dona de galeria, há muitos anos envolvida com o processo como marchand, o que você acha como compradora? Hoje você não é colecionadora, nem marchand. Hoje você seria uma compradora. O que te atrairia na coleção do Vitor? Bem, eu acho um pouco difícil responder isso, porque eu estou tão enfronhada na obra do Antônio Vitor, que fica um pouco difícil para mim me distanciar, como se fosse uma compradora afastada e chegasse aqui e visse os quadros. Porque o que eu sinto na obra do Antônio Vitor é uma garra muito grande, e que eu acho que isso é essencial num artista. Porque um artista que não questiona, e um artista que não mostra qualquer que seja a emoção, é um artista estático, entende? Ele precisa passar alguma emoção para o comprador. O comprador, mesmo que não seja comprador, o público, precisa sentir aquilo que o quadro traz a ele. Pode até ser uma coisa negativa, pode ser uma sensação assim de repulsa até, mas tem que ter uma sensação. Um bom quadro não deixa o leigo, o observador parado. Ô Paulo, e o preço dos quadros, como é que estão? Os preços dos quadros eu acho muito razoáveis. Eu acho que dentro do mercado de arte, para a obra dele, é barato. Tanto que já vendeu mais um, eu levantei aqui para vender outro, né? O negócio é esse. Então o pessoal percebe que é uma obra de primeira categoria, a um preço acessível, com uma certa facilidade de pagamento. Então o que é bom, barato e fácil, não tem como não vender. Então a média estaria por volta de quanto? 600 mil cruzados o quadro em média. Tem quadro de 200, de 500, de 1 milhão, de 2 milhões. Em média deve ser mais ou menos 600 mil cruzados. Em termos de dólares, é uma média de $1.000. $1.000. Que para o Brasil pode ser caro, que para fora do Brasil é porcaria. Não é nada, não compra nenhuma gravura. Preço de gravura, não, exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho mais. Ô Vitor, você como pintor agora, realizado nessa exposição maravilhosa, com tudo vendido, o artista fica rico no Brasil? Eu pretendo não ficar. Não ficar. Eu acho que, principalmente no Brasil, a riqueza para o artista às vezes é um empecilho muito grande. Ele impede ele de continuar criando. Eu acho que tem vários exemplos que eu não vou... Se acomoda, é muito bom, a pessoa tem direito, a gente compreende. O artista ele precisa uma dose de dificuldade, uma dose de... conservar uma espécie de amadorismo até o fim da vida, para continuar criando, né? Como os grandes mestres criaram até numa idade avançada, né? Você fala muito em grandes mestres, tá? Você tem um guru, alguém que te inspira? Rembrandt. Rembrandt. Rembrandt.
Em São Paulo chama-se Aldo Bonadei. É o meu mestre inspirador. E você conheceu? Eu conheci, mas não pessoalmente, porque como era um franguinho, eu não tinha medo até de me aproximar dele. Então eu via ele nas vernissagens, eu ia, né? Não entendia direito. Foi uma grande coisa para mim entender a obra dele. Demorou para me entender. Então foi uma aproximação, assim, um afeto, uma coisa interna de direção a ele que foi crescendo progressivamente. Escuta, você é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho um filho. E como é que é essa vida? O filho entende, a mulher entende, você passar seu tempo pintando? Como é que eles te acompanham no dia a dia? Ah, minha mulher me ajuda demais. Sempre me ajudou, sabe? Muito bem. E hoje, aqui na exposição do Antônio Vitor, na Galeria Paulo Prado, eu acabei descobrindo o maior colecionador de Antônio Vitor. É o médico Roberto Malta, oftalmologista, professor do Hospital das Clínicas. Confere? Professor não, eu sou médico, assistente do Hospital das Clínicas, mas não professor do Hospital das Clínicas. Paulo Prado falou assim, fale com ele que ele é um professor. Bom, então fica promovido a professor pelo Paulo Prado. E estou com a mulher dele, a Ana Cristina, aqui do meu lado. Mas a gente vai falar com ele, não é sobre oftalmologia nem nada disso. A gente vai falar sobre como um colecionador de Antônio Vitor, que o Paulo Prado me disse que você é o maior. E você me disse agora que você tem quase 50 quadros? É mais ou menos isso. Nós temos em torno de uns 40 e poucos quadros do Antônio Vitor, abrangendo praticamente toda a gama de produção, toda a gama da obra dele. É mais ou menos em torno desse número que você citou. Ô Malta, o primeiro quadro, quando você começou a gostar do Antônio Vitor, o que te chamou a atenção? Quando você viu o primeiro, qual foi a sua coisa, o que te ligou com ele? O meu caso com o Antônio Vitor é mais ou menos um caso de amor à primeira vista. Eu entrei na Galeria Paulo Prado, realmente pode parecer uma história meio até piegas, mas não foi, né? Eu entrei na Galeria Paulo Prado e a galeria é grande, você reparou que a galeria é enorme. Eu fiquei olhando vários quadros, cheguei na frente de um nu que eu achei assim deslumbrante. Eu olhei para o quadro e falei, esse quadro é meu. Depois eu vim saber que aquele indivíduo chamava-se Antônio Vitor, e aí começou a história. E o quadro está lá em casa, é um nu que para mim foi o amor à primeira vista e o início da coleção com Antônio Vitor. Doutor Malta, me diga o seguinte, você faz negócios com seus quadros? Você vende? Não, eu simplesmente adquiro porque eu tenho um prazer enorme em ter os quadros, eu compro, mas não comercializo minhas obras de jeito nenhum. O intuito não é esse, o intuito é eu me sentir bem olhando para os meus quadros e eles estarem em casa, à minha disposição, por assim dizer. Muito bem, agora eu vou falar com a Ana Cristina, que é a mulher do Dr. Malta, ela é arquiteta. A gente vai fazer uma pergunta para ela bem de dona de casa. Onde é que você coloca esses 50 quadros, já que você não mora nem em um castelo? Como é que você faz isso? Bom, a gente vai colocando, né? Faz um tipo de uma mágica e vai encontrando sempre um lugarzinho. Tá sempre muito difícil, porque sempre chegam muitos quadros novos, né? Então a gente vai adaptando, alguns ficam no chão, mas... Escuta, jeito. Agora, você tem filhos? Tenho 3. E o que eles acham da obra do Antônio Vitor? Eles gostam, eles aprenderam a gostar, como eu havia te dito. Eles gostam sim, eles acostumaram, né? Bem, agora vamos conversar com o Antônio Zago. Antônio Zago é o que a gente poderia dizer? Você viu, me ajuda. É um dos melhores críticos de arte de São Paulo e arredores. Não, mas não é isso que eu queria falar. O Zago, ele tem uma coisa muito especial. Ele é mais ou menos o guru do mundo das artes. Não, pelo menos de um pequeno grupo que acredita em mim, né? O Antônio Zago é o seguinte, é um assessor de imprensa que se especializou no mundo das artes. Ou seja, todo artista que quer se promover, quer ter a coisa organizada desde o princípio, divulgação na imprensa, depois contato com os críticos, enfim, todo aquele caminho trabalhoso, que é difícil, o Zago faz isso. Eu queria que você contasse um pouco da sua profissão
E você é o assessor de imprensa da galeria, que você que está promovendo o evento de hoje. Sim. Não é só da galeria, né? Assim, geralmente eu trabalho assim com museus, com fundações culturais, assim, mas principalmente com artista. Porque o importante é fazer esse caminho que o artista normalmente não consegue fazer sozinho, que é o contato com o marchand, o contato com a imprensa, que é muito difícil. E mais difícil ainda é o contato com o colecionador, porque muitas vezes tem colecionador, aí tem gente que tem dinheiro para comprar arte que tem medo até de entrar na galeria. Então esse contato com o artista é muito importante, né, de divulgação dele. E é isso que eu tenho feito. Porque no caso do Antônio Vitor, aí já é uma coisa mais, já é um trabalho mais demorado, porque a gente já está trabalhando há 5 anos praticamente. Eu conheci o Antônio Vitor quando ele ainda estava ligado ao grupo de Guaianás, junto com o Décio Sonsini, o Jair Glass, o Charbel, um pessoal ótimo, assim, que já está todo mundo aí expondo fora do Brasil. E o Antônio Vitor é essa força aí, incrível, é um pintor que tem uma coerência muito grande na pintura dele, inventivo e mais ainda, assim, ele está reinventando a paisagem brasileira. É um pintor que está dando sequência a uma tradição que começou com o Green, passou por aquele núcleo Bernardelli, passou pelo grupo Santa Helena e está chegando assim nessa explosão que é o Antônio Vitor. Realmente ele é uma grande novidade. Sem dúvida. Eu queria, aproveitando isso, queria falar com o Carlos Seneviva, jornalista, um grande colecionador de quadros e de pinturas. E no caso, você tem quantos quadros na sua casa? Tem ideia, não? Da coleção toda, eu acredito que seja entre 300 e 400 quadros. Você tem o que aí, cara? Bom, eu só coleciono pintores brasileiros, né? Então, desde Bonadei e Tarsila Amaral, digamos, até Antônio Vitor, de quem eu também tenho vários quadros. Escuta, o que te chamou mais atenção para você começar a comprar coisas do Antônio Vitor, os quadros dele? Bom, eu comecei a colecionar em 1968 e aproveitando o que o Zago disse, exatamente em função do conhecimento de pessoas que podiam dar boas indicações. E os primeiros 4 quadros que eu comprei foram de Ana Letícia Quadros, de Ruth Bess, de Eduardo Iglesias e Sérvulo Esmeraldo. E a partir de então eu não parei e é uma das poucas tentações que eu não resisto. O Antônio Vitor eu comecei a comprar talvez há uns 2, 3 anos atrás e vejo que de repente deu uma explosão e realmente essa exposição é o máximo em termos de atingimento, de realização profissional. É claro que ele vai continuar progredindo, mas de qualquer forma não deixa de ser uma exposição notável onde ele tem plena identidade e domínio de cores, pincéis, motivação, composição, enfim, tudo. Bom, quero agradecer a vocês dois e parabéns estarem aqui hoje. E nós queremos dar parabéns a você também pela magnífica apresentação do seu programa, que é uma revelação agora do outro lado do jornalismo, que é frente às câmeras da televisão. Bem, agora chamamos um pintor para falar de outro pintor. Luciano Loré, que a gente conhece há muito tempo. Luciano Loré tem algumas vantagens e algumas qualidades. Bem nascido, sócio do Harmonia, frequentador das melhores festas, dos grandes jantares, quer dizer, ele tem uma vantagem de ter de repente vivido no mundo indiretamente das artes. Sabe, as casas que ele frequentou, sempre, todas elas com muitos quadros, muitas esculturas, muitas obras de arte. Então o Luciano foi envolvido desde pequeno nesse meio. E aí evoluiu, cresceu, tal, entrou no mundo do mercado de capitais. Aí um dia, eu também já tive essa experiência, não foi no mercado de capitais, mas de repente larga tudo e parte para outra. O meu foi diferente do seu, eu parti para a fotografia. E você largou tudo e partiu para a pintura. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência e até os dias de hoje. Como é que você está indo? Essa pequena história, você só esqueceu de contar que somos amigos há muito tempo. É verdade. E que nos acompanhamos há muito tempo. E, na verdade, a uma certa altura, como aconteceu com você, alguma coisa fala mais alto. No meu caso, foi a pintura, foi aquilo que eu tive acesso mais fácil. Independente de ter tido uma carreira até muito gostosa e até saudosa do meu pessoal de mercado, essa coisa toda, eu não larguei. A gente muda. A um dado momento vem a coisa da maturidade, a coisa do que é que você quer fazer com o seu tempo. E eu decidi que ia pintar.
e me tornei um artista. Evidentemente, isso não foi um processo da noite para o dia, eu tinha que financiar o meu trabalho de alguma forma, o mercado me distanciava muito por já ser um trabalho extremamente tenso, onde você tem que se dedicar muito. Aí nessa altura eu me associei a um grupo de amigos, evidentemente, né? Contei a minha história, vendi o meu peixe e me tornei marchand. E comecei a pintar, isso já fazem uns 12 anos, pintar aí objetivamente. Nesse meio tempo conheci artistas como o Antônio Vitor, a gente começou praticamente juntos. E o Antônio Vitor hoje deixa de ser aquela promessa que a gente imaginava, puxa vida, que vai para ser essa realidade que vocês estão vendo aí. Quer dizer, a pintura dele, hoje eu estou aqui como admirador dele, realmente como um artista que eu respeito profundamente, não só pela trajetória dele, mas pelo talento dele, aonde ele conseguiu chegar com uma pintura que não tem nenhum truque. É a tela, cor e tinta. E o talento dele, a subjetividade que ele chegou a alcançar. Isso me deixa muito satisfeito. Eu, inclusive, a uma certa altura, eu não sei nem se ele lembra disso, eu quis estudar com ele. Eu fui lá no ateliê dele, digo, bom, Antônio, eu preciso de uma mão. Ele deu uma olhada no meu trabalho e digo, olha, teu caminho é outro, fica na sua, fica sossegado, vai levando o seu trabalho. E foi o que eu fiz. E hoje estou aqui, vim dar um abraço no Antônio Vitor, nem podia deixar de vir, aí te vi, e estamos aqui nesse papo alegre, divertido. Fico meio constrangido, assim, é muita luz, é muita luz. Vai se acostumando, tá ficando, cada vez que você fica mais famoso, mais luz vai ter em cima de você. Obrigado, Luciano. E não é uma questão de fama, é uma questão de continuar nesse processo, de pintar, e se a fama vier, acho que será muito bem-vinda. Obrigado, Laé. Valquíria, tudo bem? Olha, para quem não conhece, a Valquíria é a esposa do Dr. Vitor. Como é que é ser esposa de um pintor tão famoso como ele, hein? Tá difícil, não? Bom, ele é famoso agora, né? Mas quando a gente casou, não era, não. Não. Ele fez os maiores elogios a você, ao apoio que você dá. Agora, o que você mais gosta na pintura dele? O que eu mais gosto da pintura dele? Acompanha diariamente o trabalho dele, o que mais te chama a atenção? A verdade. Verdade. Uhum. Vamos falar com o Jojo, seu filho. Jojo, e aí? Você gosta do que seu pai pinta? Gosto. O que você mais gosta? Eu gosto dos quadros dele, que eu acho muito bonito. Mas qual é o quadro que você mais gosta? Qual é o tipo de quadro que você mais gosta? É que tem um quadro lá na minha casa que é da floresta. Eu acho muito bonito. Você vai ser pintor também? Eu vou. Já resolveu? Já resolvi. Agora vamos conversar um pouco com os sogros. E vocês? O que acham da pintura do genro? Eu acho que é ótimo, né? Eu gosto muito, acho muito bonita. Muito. Vocês têm em casa, na sua casa? Temos. E eu sou filha de pintor também. Né? É, conheço. O pai foi pintor também, né? Mas do interior, né? Do interior. Ele era italiano, tudo veio da Itália, era pintor. Pintura acadêmica, então? Acadêmica, isso mesmo, há muito tempo. Tem meus irmãos também que são pintores. Já vem de família mesmo, né? Mas eu gosto demais dos quadros do Vitor. Muito bonito. E o senhor gosta do quê? Eu gosto de tudo, né? Eu não entendo muito de pintura, mas o que eu vejo aí eu gosto. Gosto. Tá bom. Obrigado, gente. Até já.
Vem comigo. A partir deste momento, as 44 emissoras que compõem o Sistema Brasileiro de Televisão encerram sua programação de hoje. Voltamos logo mais. Boa noite.